O som dos passos ecoava pelo pátio de terra batida da base militar. O sol do meio-dia queimava, fazendo o suor escorrer pelo rosto dos soldados em formação. No canto, um jovem de uniforme surrado ajustava o coturno, tentando disfarçar a poeira nas mangas. Era o soldado Caio, o mais calado de todos. Ninguém sabia muito sobre ele. Chegará há poucos meses, sempre humilde, sempre pontual. Mas bastava abrir a boca para ser alvo de piadas. O pobretão do alojamento, diziam. E a mais cruel entre eles era Natália, uma tenente bonita, arrogante e filha de um coronel aposentado. Tinha o olhar frio, o tipo de pessoa que sorria enquanto humilhava. Naquele dia, Caio tentava carregar 2 caixas pesadas de suprimentos. As mãos tremiam. Natália se aproximou, os saltos batendo firmes no chão seco. Cuidado para não se sujar, soldadinho, disse ela, fingindo preocupação. Ou será que já está acostumado com o chão? As risadas cortaram o ar. Caio ficou em silêncio. O olhar dele, porém, não tremia. Era firme, mas contido, o tipo de olhar que guarda uma tempestade. Permissão para seguir, senhora, respondeu apenas, com a voz baixa e respeitosa. Natália o encarou, provocando. Vai lá, soldado. Quem sabe um dia você aprende o que é ter valor de verdade. Caio virou as costas sem dizer nada. O silêncio dele era o que mais a irritava. Enquanto caminhava, um vento forte levantou poeira no pátio. Por um instante, o brilho do sol refletiu em algo no pulso dele. Um relógio caro, antigo, que não combinava com sua aparência simples. Ninguém percebeu, mas aquele detalhe contava uma história inteira ainda oculta. O tempo passou, e Natália seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Mas, à noite, quando todos dormiam, Caio ficou acordado, olhando o teto do alojamento. O eco das palavras dela batia como um tambor distante. Ele sorriu de leve, sem rancor, como quem sabe que o mundo gira, e a verdade sempre encontra seu caminho. No escuro, ele sussurrou apenas uma frase. Logo, tudo vai mudar. E você? Já viu alguém humilhar outro sem imaginar quem ele realmente era? Conta aí nos comentários. Às vezes, o destino gosta de revidar em silêncio. A madrugada trouxe consigo um vento frio e o som metálico de janelas batendo. No alojamento, Caio levantou cedo, antes do toque de despertar. Ajeitou o uniforme, engoliu o café ralo e saiu para o pátio vazio. O céu ainda estava cinzento, mas ele já olhava para o horizonte como quem observa algo além da base, como se visse um futuro que ninguém mais podia enxergar. No refeitório, os murmúrios começaram cedo. Acredita que o soldado Caio foi chamado na sala do coronel-chefe ontem à noite? Cochichou um sargento. Deve ter aprontado alguma, respondeu outro. Um pobretão desses só dá trabalho. Mas ninguém sabia o motivo real. Horas antes, o próprio comandante havia recebido uma ligação reservada. O tom da voz do superior no outro lado da linha era solene. Prepare tudo. Amanhã teremos um novo comandante de base. Ele chegará disfarçado. Quero que observe as reações do pessoal. Naquela manhã, enquanto Caio limpava o pátio com uma pá, um comboio preto atravessou os portões da base. O som dos motores poderosos cortou o ar. Soldados pararam o que estavam fazendo. A poeira levantou. Natália, de uniforme impecável, ajeitou o cap e olhou curiosa. Quem será? Murmurou. As portas do veículo se abriram. Um homem alto, de postura impecável, desceu primeiro. E quando tirou o óculos escuro, os olhos de Natália congelaram. Era ele. O mesmo soldado que ela humilhara poucos dias antes. Mas agora, o uniforme era outro. A insígnia no peito brilhava. Comandante da base 27. Um silêncio pesado se espalhou. Cada respiração parecia um trovão contido. Caio caminhou com passos firmes até o centro do pátio, o mesmo chão onde havia sido humilhado.
Parou diante dela, sem sorrir. Tenente Natália, disse apenas, a voz calma, cortante como uma lâmina. Mantenha a postura. A partir de hoje, sou eu quem comanda esta base. Ela tentou responder, mas nada saiu. Apenas o som distante de um estandarte balançando ao vento preenchia o ar, como se o próprio destino a tivesse colocado de joelhos sem precisar de uma palavra. O tempo parecia ter parado. O pátio inteiro assistia, imóvel, à cena. O som dos motores havia cessado, mas a vibração do momento ainda estava no ar, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Natália não sabia onde colocar as mãos. O coração batia descompassado, o rosto queimava. Cada palavra dita a ele dias atrás voltava como um eco cruel, multiplicado. Senhor, tentou dizer, mas a voz falhou. Caio, agora Coronel Caio Duarte, ergueu o olhar. A calma dele era o que mais a desconcertava. Não precisa se justificar, tenente. As palavras saíram suaves, mas com o peso de uma sentença. Todos nós mostramos quem somos quando acreditamos que ninguém está olhando. Aquela frase atravessou Natália como um golpe. O olhar dele não tinha ódio, e isso doía mais que qualquer humilhação. Era serenidade, e essa serenidade a destruía. A partir de hoje, continuou Caio, com voz firme, quero que todos saibam. Não há espaço nesta base para soberba. Aqui, quem comanda não é o título, é o caráter. Os soldados se entreolharam em silêncio. Alguns disfarçaram um sorriso, outros desviaram os olhos. Natália, envergonhada, manteve-se imóvel, o queixo erguido apenas para esconder o tremor nos lábios. Quando a formação foi dispensada, ela saiu apressada em direção aos alojamentos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Pela primeira vez na vida, o orgulho dela pesava mais que a farda. Trancou-se no quarto e respirou fundo. As mãos tremiam. A lembrança do olhar dele não saía da mente. Aquele olhar silencioso, que ela achava vazio, mas que agora parecia conter o mundo. Natália se olhou no espelho. Pela primeira vez, não viu a filha do coronel. Nem a tenente arrogante. Viu apenas uma mulher, que errou. Lá fora, Caio observava a base pela janela do escritório. O vento balançava a bandeira no mastro, e ele recordava os anos em que servirá ali em segredo. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada riso abafado, tudo fazia parte do plano. Mas o plano dele nunca foi vingança. Foi justiça silenciosa. E enquanto observava o horizonte, ele murmurou: o poder revela quem é pequeno por dentro. Nos dias seguintes, o clima da base mudou. A presença de Caio como comandante era tranquila, mas implacável. Ele falava pouco, mas cada ordem tinha um peso diferente. O tipo de autoridade que não precisa gritar para ser obedecida. Natália tentava evitar cruzar com ele, mas o destino parecia zombar disso. Todos os caminhos a levavam até ele. Reuniões, inspeções, até os exercícios de rotina. E cada vez que o via, o coração batia mais forte. Não de amor, ainda não, mas de vergonha e algo que ela não queria nomear. Numa manhã, Caio a chamou ao escritório. Entre, tenente. A voz era calma. Ela entrou, mantendo a postura rígida, o olhar fixo em frente. O senhor me chamou? Ele assentiu. Chamei. Preciso de alguém que coordene a nova operação humanitária na Serra. É uma missão de risco. E quero que seja você. Natália o encarou, confusa. Eu, senhor? Depois de tudo, o senhor ainda confia em mim? Caio cruzou as mãos sobre a mesa. Eu não confio no passado das pessoas. Confio na capacidade delas de mudar o que vem depois. Aquela frase a desmontou por dentro. Por um instante, quis agradecer, mas não conseguiu. As palavras travaram na garganta. Apenas assentiu, com os olhos marejados, e saiu. Quando fechou a porta, Caio suspirou. Ele também sentia algo estranho. Um nó no peito que não era de rancor, era de compaixão. Porque, no fundo,
Via nela o que já havia sido: alguém preso dentro do próprio orgulho. À noite, sozinho no alojamento reservado, ele abriu uma pequena caixa de metal. Dentro, uma foto antiga, dele ao lado do pai de Natália, o antigo coronel, morto em missão. Prometi que cuidaria dela, velho amigo, murmurou com a voz baixa. E é isso que estou fazendo, do meu jeito. O vento soprou forte, fazendo as cortinas se moverem como sombras vivas. Caio fechou os olhos, e pela primeira vez desde que assumirá o comando, deixou uma lágrima cair. Era a dor de quem vingou sem ódio, e perdoou em silêncio. O amanhecer trouxe consigo o frio cortante da serra. O vento soprava entre as barracas improvisadas, levantando poeira e lembranças. Natália desceu do veículo militar, os olhos ainda marcados pelo cansaço, e se deparou com a realidade. Famílias inteiras, crianças com fome, idosos sem abrigo. Aquilo era mais do que uma missão. Era um espelho, mostrando a ela o quanto tinha sido cega. Enquanto distribuía mantimentos, uma menina se aproximou. Moça, seu uniforme brilha, disse a garotinha, com um sorriso tímido. Você é amiga do comandante? Natália travou. Olhou para o alto da colina, onde Caio observava de longe, de braços cruzados, cercado por soldados. Sou, sim, respondeu com um fio de voz. Ou, pelo menos, estou tentando ser. A menina sorriu e correu, levando o alimento como se fosse um tesouro. Natália ficou ali, imóvel, sentindo o peso da própria consciência. Pela primeira vez, entendeu o verdadeiro sentido de servir. Mais tarde, ao cair da tarde, Caio se aproximou. Vi o que fez com a criança, disse ele, sem arrogância. Era disso que eu falava. Caráter. Natália desviou o olhar. Eu não mereço o seu respeito, coronel. Não é sobre merecimento, tenente. É sobre o que fazemos depois do erro. O silêncio se instalou entre eles. Apenas o som distante do vento preenchia o espaço. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu te machuquei muito, não foi? Caio a olhou com uma serenidade que só quem sofreu em silêncio é capaz de ter. O tempo machuca mais do que as pessoas. Mas, às vezes, é ele também que cura. Por um instante, o mundo pareceu parar. Dois corações marcados pelo passado se reconheceram, não como inimigos, mas como sobreviventes. E naquele olhar trocado, algo nasceu. Não era amor ainda. Era redenção em forma de compaixão. A tempestade começou de repente, como se o céu decidisse lavar as culpas do mundo. Relâmpagos cortavam o horizonte, e o acampamento virou um caos de vozes e lonas voando. Protejam os civis! Gritou Caio, correndo entre os soldados. Natália ajudava a erguer uma barraca que desabava quando um raio caiu próximo, assustando a todos. Um galho em chamas rolou até perto de uma criança. Ela correu, sem pensar, e a empurrou para longe. O fogo subiu pela manga do uniforme dela, e foi Caio quem a alcançou em segundos. Com um golpe rápido, rasgou a parte em chamas e a envolveu com o casaco dele. Está ferida? Perguntou, a voz rouca de desespero. Só um arranhão, mentiu, com um sorriso cansado. Mas o olhar dele dizia o contrário. Ele a segurou pelo rosto, sem perceber o gesto. As gotas de chuva escorriam pelos cabelos dela, misturando-se às lágrimas que ela não queria mostrar. Você podia ter morrido. Eu não podia deixar aquela menina sozinha. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Tão próximos, que era possível sentir o calor da respiração um do outro, mesmo sob a tempestade. Caio desviou o olhar, lutando contra o que sentia. Você é impossível, tenente. Ou apenas humana, senhor. Ele riu pela primeira vez. Um riso breve, mas real. A chuva diminuía, o céu clareava, e no reflexo dos olhos deles, nascia algo que nem a culpa nem o passado podiam apagar. Enquanto o acampamento se reorganizava, Natália o observou de longe, com o casaco dele ainda sobre os ombros. E pela primeira vez, em muito tempo, ela se sentiu leve. A noite caiu pesada sobre o acampamento. O vento ainda trazia o cheiro de fumaça e terra molhada.
Os soldados dormiam espalhados, exaustos, enquanto o som distante das cigarras marcava o compasso da solidão. Natália estava acordada. O ferimento no braço doía, mas o que mais doía era o coração. Ela observava o casaco de Caio dobrado sobre a mochila, e lembrava das mãos dele, firmes, quando a salvaram do fogo. De repente, passos se aproximaram. Era ele. Ainda acordada? Perguntou, em voz baixa. Não consigo dormir. Caio se sentou ao lado dela, o olhar distante. Você sempre foi assim? Inquieta. Até quando fingia que não se importava. Natália virou o rosto, envergonhada. Eu não fingia, coronel. Eu estava perdida. E agora, encontrou o caminho. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Estou tentando. Por um instante, ele apenas a observou, como quem busca respostas num rosto que já conheceu demais. Às vezes, o perdão é mais difícil que a guerra. Natália o olhou, surpresa. Você fala de perdoar a mim, ou a si mesmo? Caio ficou em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Ele se levantou, ajeitou o casaco dela nos ombros e murmurou. Boa noite, tenente. O frio aqui é traiçoeiro. Ela sorriu com tristeza, e quando ele se afastou, percebeu algo. Aquela distância entre eles já não era feita de rancor, era feita de saudade. No dia seguinte, a base recebeu uma visita de inspeção. Generais, oficiais e repórteres chegaram em comboio, e tudo precisava estar perfeito. Natália, agora encarregada da logística, se movia com precisão. Mas no fundo, cada passo dela era observado por Caio. Ele via nela algo novo, firmeza, propósito, talvez arrependimento. À noite, após o evento, restaram apenas os dois no refeitório improvisado. As luzes fracas lançavam sombras longas sobre as mesas de metal. Natália colocou uma marmita diante dele. Sobrou comida da cerimônia. Achei que o senhor não tivesse jantado. Caio ergueu os olhos, sem saber o que dizer. Obrigado. Ela se sentou de frente para ele, hesitante. Por alguns segundos, o som dos talheres foi a única coisa que se ouviu. Eu lembro, ela começou, do dia em que você partiu. Não há necessidade de lembrar disso. Assim, eu te humilhei na frente de todos. E nem sequer pedi desculpas. O olhar de Caio ficou preso nela. Ele respirou fundo e respondeu, com voz calma. A humilhação foi o que me fez voltar mais forte. E te fez me odiar. Não, Natália. Ele a interrompeu. Me fez entender que o respeito não se exige, se conquista. Ela baixou a cabeça. As lágrimas vieram silenciosas. Eu nunca imaginei que aquele soldado que eu tratei como nada se tornaria o homem que todos agora admiram. Caio largou o talher. Levantou-se devagar e se aproximou. E eu nunca imaginei que aquela mulher que me desprezou seria a única capaz de me fazer sentir novamente. O tempo parou. Dois corações em ruínas se encararam sob a luz pálida da base. E quando ele saiu, sem dizer mais nada, Natália entendeu que o perdão havia começado ali, no silêncio, e não nas palavras. A sirene cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina. Os soldados saltaram das camas em segundos. O som metálico das botas ecoou pelo pátio da base, misturado aos gritos de comando. Caio saiu do alojamento já fardado, com o olhar firme, mas o coração acelerado. Situação? Perguntou ao sargento. Movimento suspeito a leste, coronel. Pode ser uma incursão. O céu ainda estava escuro, e a névoa fazia tudo parecer um sonho ruim. Natália apareceu logo depois, suando, com a arma na mão. Estou com a equipe Delta pronta. Caio a encarou. O reflexo da luz vermelha da sirene deixava o rosto dela ainda mais intenso. Eu não devia te deixar ir, disse, quase num sussurro. Ela arqueou a sobrancelha. Eu não preciso da sua permissão para lutar, coronel. Aquela resposta, dita com firmeza, reacendeu algo dentro dele, a lembrança de quem ela era. A mulher que nunca se curvou a ninguém. Ele respirou fundo. Então vá. Mas me traga todos de volta. E ela foi.
O vento levantava poeira e o som dos helicópteros rasgava o céu. Caio ficou observando o comboio partir, o coração apertado. Naquela noite, ele não era só o comandante de uma base. Era um homem dividido entre o comando e o medo de perder, mais uma vez, quem amava. Agora, não por orgulho, mas por destino. Horas depois, o rádio estalou. Equipe Delta Base, aqui é a Tenente Natália. Inimigos recuando. Temos feridos, mas estamos voltando. A voz dela soava firme, mas algo estava errado. O som de tiros abafados veio logo em seguida. Caio sentiu o corpo gelar. Natália, responde. Gritou no rádio. Natália. Nenhum retorno. O vento parecia zombar do seu desespero. Ele largou o fone, pegou o colete e saiu correndo. Sargento, assuma o comando. Eu vou atrás deles. O jipe avançava pela estrada lamacenta. O farol cortava a escuridão, revelando rastros de combate, cartuchos e marcas de sangue no chão. Então ele a viu. Natália estava caída ao lado de uma rocha, tentando estancar o sangue no ombro de um soldado ferido. Mesmo machucada, ela ainda dava ordens. Caio saltou do veículo e correu até ela. Você ficou louca! Gritou, ajoelhando-se. Ele ia morrer se eu saísse, respondeu com a voz fraca. O olhar dele se encheu de raiva e alívio ao mesmo tempo. Você sempre foi assim, prefere se ferir a deixar alguém para trás. Ela tentou rir, mas tossiu. E você sempre foi assim, incapaz de admitir que se importa. Caio apertou o ombro dela com cuidado. Cala a boca, Natália. Você vai ficar bem. Ele a carregou nos braços, ignorando os tiros distantes. A farda dele se manchava de sangue, o dela, de terra. Dois mundos que já haviam se destruído, agora se sustentavam um no outro. Enquanto o jipe retornava à base, o rádio chiava com vozes distantes. Mas Caio não ouvia nada. Só o som da respiração dela, fraca, próxima do peito dele. E pela primeira vez, ele rezou. Não como soldado, mas como homem. A enfermaria da base cheirava a álcool e ferro. O som dos monitores cardíacos ecoava como um lembrete cruel da fragilidade humana. Caio estava ali, parado há horas, sem piscar. Natália dormia, ou melhor, lutava para continuar respirando. O ferimento não era grave o suficiente para tirá-la, mas o sangramento e o choque quase a levaram. Caio segurava a borda da maca, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. O médico entrou, limpando as mãos. Ela vai sobreviver, coronel. Mas precisa de descanso. E, de paz. Paz. Aquela palavra ecoou dentro dele como uma sentença impossível. Ele ficou sozinho outra vez. Aproximou-se da cama, sentou-se devagar e observou o rosto dela. Mesmo fraca, ela ainda carregava aquela expressão determinada, teimosa, quase indomável. Caio passou a mão de leve pelos cabelos dela, um gesto que parecia errado e necessário ao mesmo tempo. Eu devia ter te escutado, murmurou. Devia ter te protegido, não te mandado para a guerra. Natália mexeu a cabeça, ainda inconsciente. Não fala, como se fosse culpa sua. Balbuciou, num tom sonolento. Ele congelou. Por um instante, achou que era um delírio. Mas não. Ela estava acordando. Os olhos dela se abriram devagar, pesados, cansados. Ela ouviu, e mesmo entre a dor e a confusão, um pequeno sorriso escapou. Você sempre foi péssimo em disfarçar quando está preocupado. Caio soltou o ar, e o mundo pareceu voltar a girar. E você sempre foi péssima em seguir ordens. Ela tentou rir, mas o corpo doía demais. Ainda bem. Se eu tivesse seguido todas as suas ordens, a gente nunca teria se conhecido. O olhar dele vacilou. E por um segundo, o coronel desapareceu. Sobraram apenas dois jovens que, um dia, se amaram antes da guerra. Nos dias seguintes, Natália se recuperou rápido. Rápido demais para o gosto de Caio, que queria mantê-la longe de tudo que pudesse feri-la de novo. Mas ela era feita de fogo, e fogo não aceita jaulas. Naquela manhã,
Enquanto o sol nascia sobre a base, ela saiu para o pátio, ainda de uniforme, o braço enfaixado. Os soldados a saudaram com respeito. Alguns sorriam discretamente. Havia algo inspirador nela, uma força silenciosa. Caio observava de longe, encostado na varanda do quartel. O vento batia em seu rosto, trazendo lembranças antigas. O dia em que Natália o deixou. O dia em que ele escolheu a farda, e ela escolheu partir. Agora ela estava de volta. Mas nada era simples. Naquela noite, quando o silêncio caiu sobre a base, ele foi até o alojamento dela. Bateu uma vez. Nenhuma resposta. Abriu a porta devagar, e a encontrou olhando por uma janela pequena, com os olhos marejados. O que faz aqui? Ela perguntou sem virar o rosto. Eu podia perguntar o mesmo. Ela riu de leve, com ironia. Você sempre aparece quando eu mais quero ficar sozinha. Caio deu alguns passos, parando ao lado dela. Lá fora, a lua iluminava o pátio, e o som distante dos grilos quebrava o silêncio. Por que voltou? Ele perguntou. Depois de tudo? Ela respirou fundo. Porque, mesmo depois de tudo, eu ainda acreditava que havia algo bom em você. Caio desviou o olhar. Aquela frase o atingiu mais forte do que qualquer bala. Porque, no fundo, ele já não sabia se acreditava em si mesmo. A madrugada caiu pesada sobre a base. O vento carregava o cheiro úmido do metal e o eco distante de passos apressados. Caio não dormia. Aquele tipo de homem já não sabia o que era descanso, só vigilância. Ele caminhava pelos corredores, sozinho, enquanto os pensamentos se misturavam com o som ritmado das botas no chão. Cada lembrança voltava como um estilhaço. O rosto dela, o uniforme manchado, o olhar de reprovação dos oficiais que um dia o traíram. E agora, o destino o colocava frente a frente com tudo o que tentou enterrar. Do outro lado do pátio, Natália estava acordada também. A janela do alojamento dela estava entreaberta, e o vento brincava com os fios de cabelo soltos. Ela sentia algo, uma inquietação que não vinha da dor, mas da ausência de respostas. Por que Caio mudava de expressão sempre que ela falava sobre o passado? Por que evitava olhar em seus olhos por muito tempo, como se temesse que ela visse algo escondido? O amanhecer trouxe uma luz fria, que não aquecia nada. Natália decidiu ir até a sala de registros da base. O coração batia rápido, como se já soubesse o que ia encontrar. As pastas antigas estavam cobertas de poeira. Nomes, datas, relatórios, e então, o dele. Tenente Caio Andrade, rebaixado por desacato e conduta emocional. Mas logo abaixo, uma anotação apagada, quase ilegível, rabiscada com pressa. Assumiu a culpa por proteger civil em operação sigilosa. Ela ficou parada, sem ar. As letras pareciam se mover, como se gritassem verdades que ela nunca quis ouvir. Caio tinha sido humilhado publicamente, não por fraqueza, mas por tê-la protegido. Por tê-la escolhido, acima da própria carreira. As lágrimas vieram sem aviso. E com elas, uma dor antiga, feita de arrependimento e compreensão tardia. Do lado de fora, o sol nascia devagar, tingindo o céu de tons vermelhos. Como se o próprio amanhecer sangrasse junto com ela. Caio sentia o peso do dia antes mesmo que ele começasse. Aquela sensação de que algo estava prestes a mudar. O destino raramente gritava, ele sussurrava, e quem já viveu sob fogo sabia ouvir. Ele estava na garagem da base, em silêncio, olhando o reflexo do próprio rosto no capô empoeirado de um dos veículos. Havia um homem ali, mas metade dele já estava morto há muito tempo. A outra metade ainda lutava, por algo que não sabia se merecia. Ouviu passos atrás de si. Sabia quem era antes mesmo de virar. Natália parou a alguns metros, segurando o relatório nas mãos. Não disse nada. Não precisava. Os olhos dela diziam tudo. Ela sabia. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se amaram e se feriram ao mesmo tempo. Ela se aproximou devagar, como quem caminha em campo minado. Cada passo era uma lembrança, cada respiração um pedido não dito.
Caio fechou os olhos. Não havia defesa possível contra aquele olhar. Natália deixou o papel cair no chão. Não como quem acusa, mas como quem liberta. O som seco ecoou pela garagem, e naquele som, algo se quebrou. Mas também algo se curou. Ela não disse me perdoa. E ele não disse fiz por amor. Eles apenas ficaram ali, imóveis, compartilhando um silêncio que dizia tudo o que as palavras jamais alcançariam. O vento entrou pela porta aberta, levantando a poeira e balançando o papel caído. Aquele pedaço de verdade flutuou por um instante, depois pousou aos pés de Caio. Ele o pegou e olhou mais uma vez. Sorriu, um sorriso breve, cansado, mas humano. Era o fim de uma mentira, e o começo de algo que ele nunca pensou que teria: redenção. O toque da corneta cortou o silêncio da manhã. Os soldados se alinharam no pátio principal, o som das botas batendo no chão em uníssono. Seco, firme, ritualístico. O novo comandante da base seria oficialmente apresentado. Ninguém sabia que aquele homem era Caio. Ninguém, além dela. Natália estava entre os oficiais, o rosto rígido, mas o coração em chamas. Cada segundo que passava parecia um castigo. O vento batia no rosto, frio, como se o universo testasse a força dela de permanecer em pé. O portão principal se abriu. E o som das botas dele ecoou no chão de concreto, compassado, poderoso, irreversível. Cada passo era uma resposta. Cada olhar, um acerto de contas. Os soldados ergueram a cabeça, tentando reconhecer o novo comandante. Quando o viram, o silêncio se espalhou como uma explosão muda. Era o soldado que todos tinham visto ser humilhado. O mesmo que carregava caixas, limpava corredores, suportava risos e ordens injustas. Agora, ele usava o uniforme impecável. As medalhas brilhavam no peito. E no rosto, não havia soberba. Apenas um tipo de calma que assustava mais do que qualquer fúria. O coronel anterior, aquele que o havia rebaixado anos atrás, deu um passo à frente, tentando conter o desconforto. Mas a autoridade de Caio já dominava o ar. Era impossível não senti-la. Natália baixou os olhos. Lágrimas quentes escorreram antes que ela pudesse contê-las. Aquele homem, o mesmo que ela ajudara a humilhar, agora estava acima de todos. E mesmo assim, não havia vingança em seu olhar. Havia apenas verdade. Quando ele pegou o microfone, sua voz soou firme, grave, limpa, cortante. Mas ele não falou de si mesmo. Falou de lealdade. De sacrifício. De honra, não há que se ostenta, mas a que se prova no silêncio e na dor. E, por um instante, todos sentiram vergonha. A base inteira. Cada um deles. O homem que julgaram pequeno agora os fazia sentir minúsculos. O discurso terminou. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O vento parecia ter parado. Até que, lentamente, um dos soldados bateu continência. Depois outro. E outro. Até que todo o pátio se ergueu em respeito. Mas Caio não levantou o queixo, apenas observou. Sabia que o respeito verdadeiro não vinha de medalhas, mas de memórias que ninguém queria lembrar. Natália se aproximou, hesitante. O olhar dela buscava um ponto de apoio no rosto dele, mas encontrou apenas serenidade. Ele não desviou. A encarou por inteiro, com a força de quem já não teme mais nada. E então, pela primeira vez, ela sussurrou. Eu não sabia. Caio respondeu apenas com o olhar. Porque certas verdades não pedem palavras, só presença. Um soldado se aproximou, interrompendo o momento. Informou que a imprensa local havia chegado para registrar o evento. Caio respirou fundo. Sabia o que aquilo significava. Seu nome, sua história, sua humilhação e sua ascensão se tornariam públicas. Mas ele não tinha medo. Não mais. A câmera o capturou de frente, o sol refletindo nas insígnias douradas, os olhos firmes como aço. Naquele instante, a imagem dele cruzou a fronteira da carne e virou símbolo de que a dor, quando suportada com dignidade, transforma homens em lendas. Natália ficou atrás, em silêncio, observando enquanto todos aplaudiam.
E no meio do som das palmas, ela percebeu algo que ninguém mais notou. Caio não sorria. Não por orgulho, mas porque sabia que certas vitórias carregam o peso de todas as cicatrizes que as tornaram possíveis. E o eco daquele aplauso seria lembrado por todos, mas sentido apenas por ele. O som do pátio ainda reverberava nas paredes da base quando Caio se afastou do microfone. Cada passo ecoava como um tambor de guerra, mas dessa vez não era combate físico, era uma batalha silenciosa com lembranças e ressentimentos. Natália permaneceu alguns metros à frente, imóvel. A brisa fria da manhã brincava com seus cabelos, revelando o cansaço da vida que ela tentava esconder atrás da postura firme. Ela olhou para ele, e em seus olhos havia mistura de surpresa, medo e algo que ela não queria admitir: arrependimento. Caio parou. Não havia palavras automáticas de reconciliação. O ar entre eles estava carregado de tudo o que nunca fora dito. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, cada passo medido. Natália sentiu o chão sumir sob seus pés. Cada lembrança de desprezo e julgamento passado agora pesava como ferro sobre seu peito. Eu não queria, murmurou ela, baixinho, a voz tremendo. Caio apenas inclinou a cabeça levemente. Não havia necessidade de respostas. A humilhação havia se transformado em justiça, e a verdade, em poder. Os soldados ao redor observavam, mas ninguém ousava se aproximar. Era um momento íntimo em meio ao ritual de exibição pública, a tensão de anos condensada em segundos. Ele parou à sua frente. O silêncio era mais cortante que qualquer grito de raiva. Os olhos dele, profundos e firmes, revelavam mais do que qualquer medalha poderia simbolizar: o peso da dor, a força do perdão e a autoridade conquistada. E então, por um instante, Natália se permitiu olhar dentro dele. Não o Caio que ela conheceu anos atrás, mas o homem que havia sobrevivido, sofrido e se transformado em alguém que não podia mais ser subestimado. O vento agitava as bandeiras da base, quase como se o próprio ar quisesse testemunhar aquele momento. Caio deu um passo para trás, mantendo a distância, mas não deixando espaço para a fuga emocional. Cada centímetro entre eles era carregado de história, de humilhação passada e poder presente. Você mudou, disse Natália, mais para si mesma do que para ele, a voz trêmula de emoção contida. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o horizonte da base, para os soldados alinhados, para os prédios que haviam sido testemunhas de suas dores e conquistas. E então, finalmente, seus olhos se encontraram com os dela. A mensagem era clara: respeito não se compra, não se implora. Se conquista. Ela engoliu em seco. Nunca imaginou que aquele soldado humilhado, que ela outrora desprezou, pudesse estar diante dela com tamanha imponência e serenidade. Um leve aceno de cabeça dele, quase imperceptível, selou o encontro. Não era uma reconciliação, ainda não, mas uma compreensão silenciosa. O passado não poderia mais feri-la, e ele não precisaria mais provar nada. A tensão no pátio diminuiu, mas a intensidade emocional não. Soldados e oficiais observavam com respeito contido, sabendo que testemunhavam mais do que uma simples cerimônia de comando. Estavam vendo a concretização de justiça e destino. E naquele instante, Natália percebeu algo que ficaria gravado para sempre. Alguns homens carregam sua força não na arrogância ou na fúria, mas na calma de quem sofreu, sobreviveu e agora domina o próprio destino. O olhar dele se manteve por segundos intermináveis, carregando todo o peso de anos de dor, orgulho e redenção. E enquanto os ecos da cerimônia continuavam a vibrar pelo ar, o silêncio entre eles falava mais alto que qualquer palavra poderia jamais expressar. A base respirava sob um clima pesado, carregado de histórias não contadas. Caio caminhava pelos corredores amplos do prédio de comando, fardado, cada passo ecoando com autoridade. Soldados que antes riam de suas pequenas falhas agora se afastavam respeitosos, sentindo, sem palavras, o peso de sua ascensão silenciosa. Ele parou diante da sala de reuniões. Dentro, oficiais de alta patente ainda se entreolhavam, desconfortáveis com a presença daquele que outrora fora subestimado. Não havia gesto arrogante,
Apenas a firmeza de quem conquistou seu lugar através de suor, paciência e silêncio. O olhar de Caio encontrou Natália no fundo do corredor. Ela permanecia parada, os olhos baixos, tentando esconder a mistura de arrependimento e surpresa. Mas ele não se aproximou. Não precisava. O silêncio dizia mais do que qualquer confronto poderia transmitir. Cada passo seu pelo pátio, cada comando dado, carregava a mensagem. Ele não precisava humilhar para dominar. O poder verdadeiro estava na calma, no controle, e na paciência de esperar que todos finalmente reconhecessem sua força. Enquanto os soldados olhavam, Murilo, um tenente antigo e agora parcialmente convencido de seu valor, se aproximou timidamente. Senhor, sua decisão sobre a reorganização do batalhão será implementada amanhã, interrompeu Caio com firmeza. Sem exceções. E naquela frase curta, toda a transformação se consolidava. Não havia gritos, não havia gestos dramáticos. Apenas a autoridade que vinha da verdade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e dourado, refletindo-se no pátio molhado pela chuva recente. Caio permaneceu no centro do espaço, observando cada soldado, cada rosto que outrora o subestimou. Natália, ainda de pé, sentiu o chão tremer sob a força silenciosa do momento. Ela lembrava de cada vez que zombou, que o olhou de cima para baixo, e agora a inversão era impossível de ignorar. Não é sobre eu ser mais, começou Caio, a voz baixa, firme e carregada de dignidade. É sobre o que todos aqui merecem: respeito e disciplina. Os soldados ouviram, absorvendo a lição de liderança sem necessidade de humilhação. Aquele que havia sido desprezado transformará cada ataque, cada risada, cada desprezo, em força pura. Natália não podia desviar o olhar. Aquele jovem soldado que ela julgou com arrogância agora comandava tudo com graça e imponência. A vergonha se misturava com a admiração. O impacto emocional era inevitável. Caio virou-se lentamente, olhando cada rosto. Ninguém precisava se ajoelhar, ninguém precisava pedir perdão. A virada estava completa no ar, no respeito silencioso, na autoridade conquistada com paciência e sofrimento. Ele caminhou até a entrada da base, onde os raios finais do sol refletiam em sua farda impecável. Um olhar rápido para Natália, e uma mensagem silenciosa pairou no ar. O destino tem maneiras próprias de equilibrar justiça e humilhação. O pátio respirou com ele. O passado havia sido redimido, a autoridade estabelecida, e todos os que zombaram, mesmo que silenciosamente, entenderam a magnitude de sua transformação. O pátio estava calmo, quase como se respirasse junto com Caio. Cada soldado que antes rira de suas falhas agora mantinha a postura correta, olhos fixos e atentos, sentindo o peso da transformação que não se via, mas se percebia em cada gesto do novo comandante. Natália permanecia de lado, sem conseguir desviar o olhar. O arrependimento misturava-se à incredulidade. Ela lembrava de cada desprezo, de cada sorriso condescendente que oferecerá. E agora, ali, diante de todos, o soldado que ela humilhou havia se tornado símbolo de autoridade e dignidade. Caio caminhava lentamente, medindo cada passo. Não havia pressa, não havia gesto de arrogância. Apenas presença. Ele parou próximo à bandeira hasteada no centro do pátio, observando o vento balançar as cores que simbolizavam não apenas o país, mas também a disciplina e o respeito que agora todos lhe deviam. Um jovem soldado, ainda nervoso, ousou murmurar: "Comandante, não esperávamos." "Esperem menos do que veem", respondeu Caio com firmeza, sem olhar para ele diretamente. "Observem mais, aprendam mais, julguem menos." O pátio inteiro absorveu aquela frase. Era simples, mas cortante como uma lâmina. Ninguém subestimava mais aquele que havia sido subestimado. O silêncio falava mais alto do que qualquer palavra poderia. O céu começava a escurecer, tingido de um cinza pesado que prenunciava a noite. O pátio, molhado pela chuva da tarde, refletia os últimos raios que escapavam por entre nuvens densas. Caio permanecia imóvel, observando cada soldado que se movia silenciosamente ao seu redor, captando o peso da autoridade que agora emanava dele. Natália, finalmente, respirou fundo,
tentando reorganizar pensamentos e sentimentos. Ela sentia o próprio orgulho ferido, mas também uma estranha admiração que não conseguia conter. O jovem que ela julgara não tinha apenas sobrevivido à humilhação, ele floresceu, silencioso e poderoso, em um impacto moral que nenhum dos presentes poderia ignorar. Caio ergueu a mão, não para punir, mas para marcar presença. Os soldados se alinharam, o respeito inato e automático preenchendo o espaço. Era uma lição silenciosa de liderança, de paciência e de justiça invisível. Ele se voltou brevemente para Natália. Seus olhos não carregavam ódio nem rancor, apenas uma força serena que dizia: o passado não determina o futuro, e o destino sempre tem sua forma de equilibrar as contas. Ela baixou a cabeça, incapaz de negar o que via. Ali, naquele momento, a transformação estava completa. O desprezo havia se tornado aprendizado, o poder oculto havia emergido e a autoridade moral de Caio era absoluta. O dia amanheceu pesado, com nuvens densas que pareciam refletir a tensão no ar. Caio entrou no pátio, passos firmes sobre o chão molhado, farda impecável, expressão serena, mas carregada de autoridade. Os soldados, acostumados à rotina, agora olhavam com uma mistura de respeito e cautela, como se cada movimento dele ditasse a nova ordem invisível da base. Natália estava mais próxima do centro do pátio, observando cada detalhe. O coração dela pulsava com ansiedade e uma curiosidade dolorosa. Queria entender como aquele homem simples, que ela julgou fraco, agora controlava o espaço sem esforço aparente. O silêncio era quase palpável. Caio levantou o olhar, varrendo o pátio com olhos que transbordavam calma e domínio. Não houve palavras duras, apenas a presença magnética que impunha respeito. Os soldados que antes zombaram dele agora mantinham a postura perfeita, incapazes de esconder a surpresa pelo poder silencioso que irradiava. A reviravolta não se fez com gritos nem punições. Foi moral, quase invisível, mas indiscutível. Natália engoliu em seco, percebendo que a humilhação que outrora ela impôs, agora se transformava em sua própria lição de humildade. A tarde caiu lentamente sobre a base, tingindo o pátio de tons cinza-azulados que contrastavam com os uniformes impecáveis dos soldados. Caio permaneceu parado, firme, enquanto cada soldado completava suas tarefas, como se a própria disciplina da base tivesse se ajustado à sua presença. Natália aproximou-se, passos hesitantes, mas olhos determinados. O ar entre eles estava carregado de tensão e reconhecimento. Ele sabia que ela entendia a extensão da transformação, e ela finalmente via o homem que subestimou como um igual, talvez até superior em força moral e estratégia. Você mudou muito, ela disse baixinho, quase sussurrando, sem coragem de encará-lo diretamente. Caio apenas a observou, sem precisar responder. O olhar dele dizia tudo: passado superado, poder reconhecido, justiça feita sem alarde. No fundo do pátio, alguns soldados sussurravam entre si, observando cada detalhe. Era impossível não perceber a diferença, impossível ignorar a ascensão silenciosa daquele que outrora foi desprezado. A tensão e o impacto da narrativa alcançavam o ápice. Todos sabiam, sem dúvida, que a balança havia sido virada, e que o destino de cada um ali seria medido não apenas por força ou farda, mas pela integridade e pela coragem silenciosa de Caio. A noite caiu sobre a base militar, lançando sombras longas e silenciosas pelos corredores e pátios. As luzes do alojamento e das torres de vigilância piscavam, refletindo nos uniformes e no chão úmido, como pequenas constelações que observavam cada passo. Caio caminhava lentamente, cada passo ecoando autoridade e serenidade. Natália o observava de longe, sentindo uma mistura de surpresa e respeito, uma confusão interna de emoções que ela nunca havia experimentado antes. Ele parou por um instante, fitando o horizonte, e depois olhou diretamente para ela. Nada precisava ser dito. O silêncio entre os dois carregava o peso de toda a humilhação passada e a magnitude da virada que acontecerá. Era a redenção e o poder condensados em um único olhar. Ao redor, os soldados comentavam em sussurros, impressionados com a mudança. O homem outrora subestimado comandava não apenas a base, mas também a percepção de todos. Natália sentiu-se pequena, envergonhada,
mas também compelida a entender a grandeza de Caio, não a grandeza material, mas a moral e a força interior que agora ele exibia sem esforço. O vento frio da noite carregava o aroma da chuva recente, e cada folha molhada tremia levemente. Caio permaneceu no centro do pátio, imóvel, quase escultórico. Os soldados formavam filas perfeitas, respeitando o espaço e a presença de quem outrora fora desprezado. Natália caminhou em sua direção, cada passo um lembrete de sua própria falha ao subestimá-lo. Ela queria falar, explicar, talvez pedir desculpas, mas percebeu que palavras não eram suficientes. O impacto estava no silêncio, na forma como ele se mantinha firme e sereno diante dela e de todos. Começou, mas sua voz falhou. Caio apenas ergueu uma sobrancelha, quase imperceptivelmente, e continuou olhando nos olhos dela. A mensagem era clara. O poder da verdade, da justiça silenciosa, do reconhecimento merecido, não precisava de explicações. Tudo estava ali, em cada gesto, em cada pausa, em cada respiração controlada. Os soldados observavam, absorvendo a lição. A grandeza de um homem não está na força que impõe, mas na presença que impõe respeito sem precisar gritar. O pátio nunca estivera tão silencioso, tão cheio de tensão, mas também tão carregado de aprendizado e emoção. A humilhação do passado havia sido invertida, e o presente revelava o verdadeiro comandante, digno e imponente, com uma moral que nenhum desprezo poderia derrubar. O amanhecer chegou com tons frios de cinza e azul, refletindo-se nas superfícies metálicas da base. Caio caminhava pelo pátio, agora com passos mais confiantes do que nunca. Cada olhar que lançava aos soldados transmitia autoridade, mas também empatia, uma combinação rara que despertava respeito genuíno. Natália o observava de longe, seu coração oscilando entre orgulho e arrependimento. Ela lembrava-se do sorriso debochado que um dia lançara sobre ele, e agora sentia o peso de cada palavra dita. Mas não havia necessidade de confrontos. A virada já ocorrerá, silenciosa, letal na sua força moral. O coronel aproximou-se de uma das barracas e parou diante de uma jovem soldado que tremera ao ouvi-lo. Respirem fundo. Vamos recomeçar hoje, disse com firmeza. Não era apenas uma ordem, era uma promessa de que todos teriam a chance de provar seu valor, independentemente do passado. Enquanto ele falava, Natália percebeu que sua própria humilhação fora apenas uma peça no grande cenário. Caio não precisava humilhá-la de volta. O impacto estava na mudança que ele representava. O homem outrora subestimado agora definia as regras, não com arrogância, mas com presença e justiça. O pátio estava silencioso, mas carregado de expectativa. Soldados que antes riam dele agora observavam cada gesto, absorvendo lições de liderança e resiliência. Caio percorreu as filas, os olhos fixos em cada rosto. O passado não define ninguém, disse ele, quase para si mesmo, mas todos ouviram. Cada palavra parecia pesar como metal fundido, marcando a mente e o coração de cada homem e mulher presente. Natália permaneceu à margem, incapaz de desviar o olhar. Havia algo hipnotizante naquele equilíbrio de poder e calma, na forma como ele mantinha autoridade sem precisar se impor pela força. Ela sentiu, pela primeira vez, uma ponta de admiração genuína, misturada à dor de perceber que julgara mal quem merecia respeito desde o início. Ao fundo, alguns soldados sussurravam entre si, compartilhando olhares cúmplices. Eles entenderam. A verdadeira força não está no grito, na farda brilhante ou na medalha reluzente, mas na coragem de quem, mesmo humilhado, consegue se erguer mais alto que todos. O pátio, que antes fora palco de escárnio e desdém, transformava-se agora em arena de aprendizado silencioso e reverência. Caio, o comandante que emergira do desprezo, tornava-se símbolo de que justiça, paciência e força moral podem alterar destinos sem uma única palavra agressiva. O sol começava a surgir, espalhando raios dourados e suaves pelo pátio da base, iluminando cada detalhe com uma luz quase divina. Soldados formavam filas, mas agora não havia medo ou risos maliciosos. Havia respeito contido, uma reverência silenciosa. Caio caminhava lentamente pelo meio do pátio, a farda impecável refletindo o brilho tênue da manhã.
Cada passo seu ecoava como um lembrete de que o tempo do desprezo havia acabado. Ele parou no centro, e o silêncio absoluto pesou no ar. Natália estava próxima à lateral, observando com o coração apertado. Os olhos dela encontraram os dele por um instante, e algo inegável passou entre eles. A compreensão de que ele não precisava de vingança, apenas de justiça. Os soldados ao redor sussurravam baixinho, trocando olhares cheios de surpresa e admiração. Aquele mesmo homem que outrora fora motivo de escárnio tornará-se a personificação de autoridade, equilíbrio e poder moral. E, silenciosamente, cada um percebia que testemunhava uma virada de status que transcenderia qualquer memória do passado. O pátio inteiro parecia prender a respiração. Caio subiu os degraus do pódio improvisado, ereto, imponente, mas sem arrogância. Sua presença era suficiente para silenciar qualquer pensamento de dúvida ou desprezo. Natália baixou a cabeça por um instante, sentindo o peso de tudo o que acontecerá. Ela lembrava das palavras cruéis, dos olhares de escárnio, e agora percebia que havia algo maior em jogo. A lição que o homem que humilhara silenciosamente transmitia a todos ao seu redor. Ele olhou para cada soldado, cada rosto, cada expressão. Lembrem-se sempre: respeito não se compra, se conquista, disse, firme. O tom de sua voz não precisava gritar. Cada palavra carregava a força de anos de paciência, de sofrimento e de superação. Natália finalmente ergueu o olhar, e a troca de olhares entre eles foi pesada, intensa, carregada de arrependimento e reconhecimento silencioso. Caio não disse nada. Seu silêncio dizia tudo. O passado já não importava. Ele agora comandava pelo exemplo, pela moral e pela presença. Ao fundo, alguns soldados começaram a aplaudir baixinho, e o som cresceu até preencher todo o pátio. Era a celebração da virada, do respeito conquistado, da justiça que não precisou de gritos para se manifestar. Enquanto o vento soprava levemente, refletindo a bandeira da base, Caio fez um gesto sutil de cabeça para Natália. Não era perdão, não era vingança, era simplesmente a confirmação de que o destino havia se cumprido. E, por fim, uma última lembrança para vocês, meu público. Se essa história impactou você, se prenda à emoção e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A jornada de superação e respeito pode inspirar a todos nós, e cada clique ajuda a levar essas histórias para mais pessoas.